E aí, curiosos para saber quem é esse senhor aqui que está ao meu lado? Ele é uma pessoa importantíssima na vida do Lula. O nome dele é El Pueblo Carvajal. Pois é, chefe de inteligência do governo venezuelano. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, se não estou enganado. E ele está colaborando com as autoridades americanas. Sim, porque o governo Trump combate terroristas, comunistas, ditadores, autoridades que violam os direitos humanos. Então, nessa matéria, fica comigo que está demais. E o correspondente internacional vai ler para a gente uma lista de governos em todo o mundo que foram financiados pela Venezuela, pela esquerda, por ditadores, por comunistas, enfim. Vamos à matéria. Olha só. Hugo El Paulo Carvajal, ex-chefe da inteligência venezuelana, extraditado para os Estados Unidos em 2023, detalhou ao Departamento de Justiça americano o financiamento de campanhas e projetos ideológicos em outros países. Petro, Lula, Evo Morales. Nomes clássicos da esquerda não faltam. Assunto para o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber, que vai nos atualizar aqui sobre toda essa história. Eu poderia, inclusive, Ivan Kleber, resumir esses nomes colocando só Foro de São Paulo para encurtar aqui o caminho, para colocar de atalho. Ivan Kleber, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Tarde da Revista Oeste. Isso mesmo, daria para fazer um resumo aí com o Foro de São Paulo. Hugo El Pollo Carvajal, que aparece aí na tela, a nossa direção gentilmente disponibiliza as imagens. Ele estaria contribuindo, então, com as autoridades americanas. Lembrando que em junho ele confessou ele ser culpado dos crimes que lhe imputavam, e então isso foi o primeiro passo para ele conseguir negociar uma pena reduzida, uma delação premiada. Não é bem esse o termo que é utilizado nos Estados Unidos, mas ele está colaborando então com as autoridades americanas para justamente conseguir uma pena reduzida. Isso porque, Geisiane, ele corre, tecnicamente falando, ainda corre o risco de pegar uma prisão perpétua. Qual é a novidade? Que fontes do portal The Objective e vários outros portais de língua espanhola estão reproduzindo essa informação de que o portal Objective teve acesso a pessoas próximas a Hugo El Pollo Carvajal que indicaram qual o nível da colaboração dele com as autoridades americanas. E por que tudo isso está vindo à tona agora? Porque no próximo dia 29 de outubro, lá em Nova York, o juiz emitirá a sentença do caso Carvajal. Em base à sentença, obviamente, Geisiane, a gente pode ter uma ideia do que ele entregou. Mas segundo essas fontes, então, inclusive aí o portal Objective publicou esse documento que a gente está vendo na tela, que a nossa direção gentilmente disponibiliza, e ele fala de um financiamento à extrema esquerda, que o regime, ele estaria contribuindo para entregar documentos que mostram um financiamento, uma rede internacional do chavismo para grupos de esquerda na América Latina. Em seu depoimento, Hugo El Pollo explicou que a petrolífera estatal venezuelana PDVSA funcionava como um grande caixa preta do socialismo bolivariano, um poço sem fundo de onde eram irrigadas campanhas políticas, veículos de comunicação, simpatizantes e projetos ideológicos fora da Venezuela. Abre aspas. O governo venezuelano financia ilegalmente movimentos políticos de esquerda em todo o mundo há pelo menos 15 anos, escreveu Carvajal em um documento enviado ao juiz. Esse documento que nós mostramos agora na tela. E ele listou nomes e países. Geisiane, você está pronta? Posso trazer a escalação aqui? Vamos lá, então. Eu sei que a esquerda não vai gostar, mas eu tenho que deixar ele ler essa lista. Vamos lá. Começando por Néstor Kirchner, na Argentina,
Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Manuel Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, o Movimento Cinque Stelle na Itália e o Podemos na Espanha. Segundo Carvajal, todos eles receberam dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Carvajal sustenta que a operação de financiamento político internacional continua sob Nicolás Maduro, que, segundo seu depoimento, manteve essa prática como parte de sua política externa quando ainda era ministro das Relações Exteriores do chavismo. Então, nós estamos aqui reportando essa matéria deste portal Objective, que teve acesso a pessoas próximas a Hugo Carvajal. E, por exemplo, vale lembrar aqui para a nossa audiência que a questão envolvendo a Nadine Heredia, que é ex-primeira-dama do Peru e que o Brasil enviou um avião, né, para dar refúgio a ela no Brasil, porque ela estava sob a mira da justiça peruana? Porque é acusada, justamente junto com o marido, de receber dinheiro. Ali teve a questão envolvendo a Odebrecht e também do Hugo Chávez, na época. Essa foi a denúncia. O que o Hugo Elpoio Carvajal está trazendo aqui seria a confirmação disso. Preciso destacar que é muito importante, Geisiane, que tudo isso que ele está falando, ele precisa provar na justiça americana. Não basta ele chegar lá com essa boa vontade e dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele precisa trazer documentos, atas de reunião, fotografias, enfim, tudo que ele puder reunir para provar para o juiz justamente isso que ele está falando aí nessas declarações que foram entregues à justiça americana. Repetindo a data, Geisiane, 29 de outubro de 2025, será uma data importante porque Hugo Elpoio Carvajal estará diante de um juiz lá no estado de Nova York, ouvindo a sentença, e em base à sentença, como eu disse, a gente pode ter uma base daquilo que ele entregou, Geisiane. Ele tem não só essa lista, como documentos. Agora ficou difícil para a esquerda. Eu vou procurar se tem alguma fala de um esquerdista, alguém do governo, né? Esses políticos que adoram lacrar, que vestem uma capa da invisibilidade, ficam invisível a corrupção, as mentiras, eles nunca fazem nada de errado, tudo são os outros, tudo é a direita, para ver se tem algum deles se manifestando sobre essa lista. Será que vão ter a coragem e a pachorra de dizer que é mentira? Que escalação, hein, Ivan Kleber? Deu até medo. Essa notícia, Ivan, me fez lembrar também a possibilidade, se algum dia eles conseguirem capturar o Maduro, de uma delação, né? Uma delação, o Maduro vai entregar muita gente. Aí é uma possibilidade que não se descarta, porque comunista não tem honra, ele entrega mesmo os outros. Um bom exemplo é esse ex-general aí, eles entregam mesmo, não tem essa de segurar. E também faz lembrar que é um trabalho antigo. Isso sim é ataque à soberania, é importante sempre frisar isso. E é um E o Maduro só tem tamanho, deve ser um frouxo. Como ela disse, na hora mesmo, cada um quer livrar o seu primeiro. trabalho antigo de financiamento, né? A gente sempre fala aqui dos globalistas, mas o globalismo está muito ligado à América, né? Ali, no máximo, a Europa. Mas é um trabalho muito mais antigo realizado aqui na América Latina pelo próprio Foro de São Paulo. Marina Helena, nós estamos com o nosso queridíssimo Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan, isso pode se tornar uma verdadeira bomba para o governo Lula, certo? Porque é bem mais fácil mandar um aviãozinho da FAB resgatar a ex-primeira-dama corrupta no Peru para evitar que ela denunciasse, sabe-se lá o quê, do que ir mandar resgatar El Podio Carvajal numa prisão americana. Essa que é a grande realidade. E esse risco também, pela forma como o Trump está, né, anunciando valores altíssimos pela cabeça de Maduro vivo, ainda temos uma grande chance de Maduro ser preso e também ser levado a fazer delações. Então ela matou a charada, por isso que o Lula mandou buscar a ex-primeira-dama do Peru. Ela deve ter muita coisa para contar, muitos documentos, sabe de muita coisa.
Então, já fizeram essa jogada de trazê-la para o Brasil antes que acontecesse o mesmo que está acontecendo com Cavarral. Cavajal, uau, 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 uau. Que coisa, hein? Então, a gente tem aí um risco, de fato, explosivo, né? Porque por isso aí a gente vê a PDVSA, era uma companhia super lucrativa. Agora a gente entende como é que ela quebrou, porque De ela petróleo. financiou todos os comunistas da América Latina. Essa que é a grande realidade. Inclusive, pelo depoimento, Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Marina. Sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste aqui com você. E sim, isso pode cair no governo Lula, como você disse, como um grande problema, até porque, olha a foto aí, né? Gustavo Petro e Lula. Segundo o Hugo Elpollo Carvajal, segundo esses documentos publicados nesse portal, dos 4 aí nessa imagem, 2 receberam dinheiro desse esquema, né? Repito, segundo o documento aí publicado no Objective. Então, sim, isso pode ter um impacto na administração Lula, e nos lembra muito, né, o esquema, você vê uma petroleira, né, a petrolífera, assim como a Petrobras, a PDVSA, parece que eles realmente utilizaram, né, das petrolíferas para fazer esse esquema, mesmo que em um contexto diferente. Mas, segundo o Hugo Elpollo Carvajal, as palavras dele, né, funcionava ali como uma caixa, né, do financiamento, e não só de campanhas, né, não só de eleições, mas também de veículos de comunicação, segundo o Hugo Elpollo Carvajal. Para ele estar falando isso, ele precisa realmente ter provas daquilo que ele está falando. No documento que aparece na tela, a gente vê ali em amarelo, né, o pessoal grifou ali, é justamente o nome da escalação que eu trouxe. No caso do Peru, nós temos aí que não parou a questão da possível reabertura, vamos colocar nesses termos, né, da Lava Jato lá no Peru, envolvendo aquela questão da prefeitura do Peru que a gente trouxe aqui recentemente e analisamos com um Serrão. Então, estamos diante de algo realmente que pode ser muito importante e que vai exigir muitas respostas do governo Lula. Geisiane, eu devolvo para você. Serrão, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Vamos lá, Ivan Kleber. Então vamos para a pedrada, porque já foi público há muito tempo de que o ideólogo petista José Dirceu de Oliveira e Silva foi consultor da PDVSA, a empresa de petróleos de Venezuela. Também foi pública que essa empresa financiou até o Carnaval, escola de samba no Carnaval, no Rio de Janeiro. Agora, El Pollo, o frango solta a franga, né? E revela essa questão ligada à grande empresa estatal venezuelana. Mas será também que El Frango vai soltar as informações sobre como a máquina do narconegócio do Foro de São Paulo também colaborava com essas mesmas operações políticas na América Latina? Há uma expectativa de que isso possa surgir lá como prova no tribunal? Então, Serrão, sempre uma alegria também estar aqui com você na Oeste. E eu sei que esse assunto é um assunto que você trabalha nele há anos, né? Desde o tempo da Lava Jato. A expectativa é de que sim. Agora, lembrando que quanto mais ele entregar, quanto mais frango ele soltar, já usando o seu termo aí, menor será a pena dele. Repetindo que ele precisa comprovar tudo isso que ele está dizendo, ele precisa ter provas materiais, provas importantes sobre isso. Agora, que existe essa expectativa, ela existe. Em um momento, né, Serrão, em que nós temos aí reunião, Mauro Vieira com Marco Rubio, e olha como são as coisas, né? Caiu justo no mandato do secretário de Estado Marco Rubio, que se tem alguém lá em Washington que conhece o Foro de São Paulo, que conhece as operações do Foro de São Paulo, conhece o regime cubano, conhece o regime venezuelano, é justamente o Marco Rubio. Por uma ironia do destino, né, um descendente aí de latino, ele é um latino, né, que ocupa o cargo, usando assim um clichê, né, ele está definitivamente no local certo, na hora certa, para o momento que tudo isso está acontecendo. E tem mais, Serrão, toda essa operação que a gente está vendo aí do Caribe, né, essa operação militar, enfim, dos Estados Unidos, ela pode ser fruto também já de indicações que o próprio Hugo Elpollo Carvajal já tenha entregue às autoridades americanas, assim como outros delatores também envolvidos no narcotráfico, que estão presos nos Estados Unidos, que também abrem a possibilidade de colaborar
com a justiça americana. Mais cedo, a Branca Nunes falava justamente da capa, né, da edição da revista Oeste dessa semana, que o Trump mudou tudo, e realmente a chegada do presidente americano Donald Trump ao poder parece que acelerou toda essa questão. Eu acredito que se nós tivéssemos aí um eventual governo Kamala Harris, a essa altura do campeonato nós não estaríamos falando de uma possível delação premiada completa, assim, de Hugo Empólio Carvajal. Então, com um novo xerife na cidade, como diz a Maria Elvira Salazar, as coisas parecem que estão acelerando e o Departamento de Justiça está com bastante trabalho lá nos Estados Unidos, o que é bom. Essas denúncias precisam ser apuradas e, eventualmente, verificadas, não é mesmo? Geisiane, eu devolvo para você. Ah, não, se fosse a Câmara Harris no poder, não teria lei Magnitsky, não teria sanções, não teriam visto revogados, não teria nada disso. Mas a coisa está acontecendo, hein? Olha só, agora mesmo é que o Trump vai fazer questão de conversar com o Lula. Quem sabe ele não pergunta pro Lula assim, ó, tete a tete. Lula, que história é essa aí de financiamento da Venezuela ao seu governo, a você, Lula? Conta aí, já que você ficou aí se gabando, se vangloriando, que pintou uma química aqui entre nós dois. Então bota essa química para fora, Lula, e fala a verdade, Lula, confessa, Lula. Meu Deus do céu, agora eu quero ver mesmo o que tem a dizer a Gleice, a Pepa, sobre essa denúncia aí do Hugo Carvajal. Vamos ver o que ela vai dizer. Eu vou procurar, eu vou catar algum esquerdista falando alguma coisa sobre isso e vou colocar aqui no canal. Fica comigo, vamos acompanhar esse assunto. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus, paz para todos. Deixa eu tirar esse cara daqui e fui.